Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quero cumprimentar você também que é ouvinte do canal, inscrito, participante. Você que é edificado com as mensagens que aqui são ministradas. Que Deus abençoe você. Quero também fazer você um pedido, um convite. Compartilhe esta mensagem com aqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor. Você que nesse momento soma com o reino dos céus, que o Senhor te abençoe. Você que também que não é inscrito, que ainda não é inscrito, eu te convido também a se inscrever-se no canal, ativar também o sininho para ficar acompanhando as mensagens que aqui são publicadas, são postadas diariamente. Quero nesse momento também compartilhar com vocês uma mensagem que se encontra no Evangelho que segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 24, e o verso de número 37 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Conhecido como um contexto embasado, fazendo parte dentro de um contexto escatológico, nós vamos ver uma das escrituras de Mateus, quando Mateus ele é escolhido, chamado pelo Senhor. A Bíblia nos relata que Mateus ele escreve desde o nascimento até a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que Mateus ele tinha um público a ser alcançado. Mateus ele tinha um público a ser evangelizado. Que público era esse? A Bíblia nos fala que Mateus, quando ele é chamado, ele passa agora e deixa de ser colhedor de impostos para ser agora seguidor de Jesus, ser agora um aprendiz de discípulo, ser agora acompanhante do ministério de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Mateus ele tinha um público, e esse público era nada mais, nada menos do que os judeus. Mateus, quando ele escreve as mensagens, quando ele escreve o Evangelho, quando ele escreve este livro, o livro de Mateus, ele tem um público a ser alcançado. E quando ele escreve a esse público, nós vamos entender que Mateus tinha um objetivo. O objetivo seria e era o reino dos céus. O objetivo era alcançar as vidas para que elas viessem a conhecer o reino dos céus. E também no contexto ao qual mencionamos nesta noite, nós vamos compreender que Mateus ele escreve o tema e o contexto conhecido como contexto escatológico, o contexto que nós conhecemos como o contexto dos últimos dias, aonde nós vamos ver que Jesus, ou glória, ele é indagado acerca dos últimos dias, acerca dos princípios das dores, mas nós vamos ver que Mateus ele escreve tudo aquilo que ele via, tudo aquilo que ele chamava a atenção. E quando o nosso Senhor fala acerca do princípio das dores, nós vamos compreender que Mateus agora está escrevendo o que o próprio Jesus falava assentado no Monte das Oliveiras, acerca de coisas que viriam a acontecer, ou seja, coisas que Deus olhava pela sua onipresença, olhando o futuro. Deus via as coisas já sabendo das coisas que iriam acontecer, talvez 2000 anos depois, talvez como muitos estudiosos dizem, há 1600 anos, conforme a Bíblia foi escrita. Mas quando nós lemos esse contexto onde diz que como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Se a gente olhar o contexto no capítulo 7 de Gênesis, nós vamos perceber que a iniquidade já chegava à narina de Deus. Nós vamos perceber que o pecado já chegava às narinas de Deus de um cheiro desagradável. Deus não agradava com que aquilo que acontecia, porque a Bíblia diz que os filhos de Deus pegavam as mulheres para si, e o próprio Deus vai dizer que o espírito dele não ficaria com o homem para sempre.
Mas a Bíblia diz que no meio desse povo pecaminoso, no meio desse povo que desagradava a Deus, Deus vai olhar e vai ver graça diante de um homem chamado Noé. E a Bíblia diz que Deus escolhe esse homem, Deus separa esse homem para construir algo que seria a salvação daqueles que dessem ouvidos à palavra de Deus, e que não é diferente do dia de hoje, porque a palavra tem sido ministrada, a palavra tem sido pregada, Deus tem espalhado através dos profetas, através daqueles ao qual foi escolhido pelo Senhor, a pregoar a palavra pelo mundo todo, conforme o mandamento do Senhor: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, e todo aquele que nele crê, ou glória, e for batizado será salvo. Deus, através dos seus escolhidos, tem pregado a palavra de Deus, tem falado acerca das coisas que iriam acontecer, das coisas que já estão acontecendo nos dias atuais. O próprio Senhor falou acerca dos princípios das dores, e não é hoje que nós estamos vivendo, e não é amanhã que nós vamos viver, é no tempo atual que está acontecendo. As pessoas não estão mais preocupadas com a palavra do Senhor, as pessoas estão se corrompendo e não estão mais dando crédito à palavra de Deus. Se a gente pegar a palavra de Deus e meditar nela, nós vamos ver acerca das promessas, nós vamos ver acerca, aleluia, de quando Isaías profetizava acerca do Messias. Nós vamos ver acerca também dos profetas ao qual foram levantados pelo Senhor a pregoar a mensagem de Deus. Mas quando nós vamos ver que assim como foi nos dias de Noé, também será, ó glória, na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores do dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, depois de 120 anos falando acerca da vinda, falando acerca do dilúvio, falando acerca das coisas que iriam acontecer, e o povo não dava crédito, talvez zombavam da palavra, talvez zombavam da pessoa de Noé, talvez zombavam daquele que foi escolhido pelo Senhor. Mas nos dias de hoje nós vamos entender que o mundo, que o povo, a igreja não será mais, oh glória, aqueles que desobedecem e desobedeceram a palavra, não será mais destruídos por água, mas assim pelo fogo que consome, pelo fogo e o enxofre, aonde a Bíblia diz que o verme não morre e o fogo não se apaga. Não será mais com água, mas sim com fogo. Nós temos que entender que a palavra, ela causa um grande impacto, ela causa um grande impacto a quem quer se arrepender, a quem ao qual o pecado talvez tenha batido a porta. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é apta para discernir, ela é apta para alcançar os ouvintes, aqueles que talvez com o seu coração quebrantado alcançar a misericórdia de Deus. Mas nos dias atuais em que nós estamos vivendo, nós vamos ver que o amor já tem se esfriado, que a iniquidade já tem se esvaído, a iniquidade tem crescido. Nós vamos ver que os países, as nações estão em guerra, os pais estão contra os filhos estão contra os pais, e a palavra de Deus não tem mais tido crédito. Por quê? Porque o povo não tem acreditado mais acerca na palavra do Senhor. Mas haverá, oh glória, um evento bem futuro, bem próximo, e a Bíblia diz que será em um abrir e fechar de olhos, oh glória, no povo será arrebatado. Mas a igreja, talvez aqueles que estão afastados, talvez o mundo ou as etnias que não conhecem a palavra do Senhor, não sabem que em um determinado momento o Senhor vai voltar e vai levar, vai separar, vai arrebatar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. O Senhor vai levar aquele que não desistiu, o Senhor vai arrebatar aquele que não, aleluia, deixou de perseverar. A Bíblia diz que só vai ser salvo aquele que perseverar até o último dia, aquele que perseverar até o fim. A Bíblia, quando fala acerca do arrebatamento, ela vai dizer que aquilo que é
corruptível passará a ser agora incorruptível, porque no céu não entra as coisas mundanas, no céu não entra aquilo que é corruptível, no céu não entra o pecado, no céu não entra fofoca, no céu não entra calúnia, no céu não entra adultério. A Bíblia diz que no céu, oh glória, a glória de Deus irá iluminar o céu, não precisará mais de sol. A Bíblia diz também que o próprio Jesus, o próprio Deus, enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais pranto. Mas como será esse dia? Os nossos olhos não conseguem ver na terra, a nossa mente não consegue imaginar como será no céu, mas Deus tem levantado nos dias atuais homens e mulheres de Deus para pegar a palavra dele, para dizer que Cristo vem, para dizer que nós temos que se arrepender dos nossos pecados, para que Deus venha derramar sobre nós misericórdia ou glória. Mas como acreditar na palavra de Deus? Nós vemos que um livro, que é um dos livros atuais, dos mais atuais, muitos dizem por aí que é mais atual do que o Jornal de Amanhã, que é mais atual do que, oh glória, os outros demais livros que saem por aí, que é mais atual do que a medicina, é mais atual do que o clima, a meteorologia, é mais atual do que todas as coisas. A Bíblia ao qual nós lemos, ao qual nós temos, e muitas das vezes nós não conhecemos por completo, ela é a boca do próprio Deus falando conosco, mas a Bíblia diz que dentro desta palavra há promessas que em um momento ela vai se cumprir. Vai acontecer. O Cristo ao qual nós cremos que é o Cristo ressurreto, ele vai voltar e arrebatar a igreja. Mas quem vai subir? Quem vai alcançar misericórdia? A Bíblia diz que aqueles que estiverem, oh glória, com as vestes brancas como a lã, com as vestes brancas como a neve. A Bíblia diz que aquele que perseverar, aquele que não largar o cabo da não, aquele que está com a mão no arado, não olhar para trás, esse vai alcançar misericórdia. A Bíblia diz, e não precisa ser teólogo para dizer, porque no céu só entra aqueles que foram perdoados, no céu só entra aqueles que um dia alcançaram o primeiro amor. A Bíblia diz que no céu só entra aqueles que creem no próprio Jesus Cristo, oh glória, que um dia morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você tivesse vida e vida em abundância, para que eu e você todos os dias recebêssemos uma graça, uma misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E a palavra diz que ela é a causa, oh glória, de nós não sermos consumidos. Nova ela é toda a manhã, nova ela é toda a manhã. Toda manhã nós temos uma nova oportunidade, toda manhã nós temos uma nova oportunidade de levantar, de trabalhar, de adorar ao nome do Senhor, de se arrepender dos nossos pecados. Todos os dias nós temos uma grande, aleluia, oportunidade. E logo mais à noite, oh glória, ao deitar a nossa cabeça, nós temos que agradecer pela fidelidade do Senhor na nossa vida. Mas quando nós falamos de escatologia, falamos dos acontecimentos dos últimos dias, nós vamos entender que quando Mateus escrevia sobre o sermão, ele exortava também a respeito da vigilância. Não é apenas só orar, não é apenas somente dizer que é crente, não é apenas somente vestir um terno, colocar uma gravata e carregar a Bíblia, não é apenas vestir um saião ou um vestido, não é apenas, oh glória, ser elegante na presença dele. Tem que obedecer, tem que sacrificar, tem que viver, oh glória, conforme, aleluia, a Bíblia diz, tem que viver conforme a palavra dele diz, porque nós vamos, oh glória, e somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Mas a Bíblia diz que aqueles que estiverem na posição, estiverem na brecha, esses serão levados, porque a Bíblia diz que estando dois no campo, um será levado e o outro será deixado. E se tiveres
dois moendo no moinho, um é levado e o outro é deixado. A Bíblia diz: nós temos que vigiar, porque nós não sabemos o dia e nem a hora em que há de vir o nosso Senhor. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Imagina só, nem o próprio Jesus sabe o dia e nem a hora em que Ele vai vir buscar a igreja, porque a Bíblia diz que a volta de Cristo será como um relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente. A Bíblia diz que a volta do Senhor será como um ladrão. Nós não esperamos o ladrão vir na nossa casa, porque se nós esperarmos o ladrão, nós já ficamos preparados, nós já ficaríamos aguardando o ladrão chegar, para que de alguma forma nós viéssemos a nos defender. Mas a Bíblia diz que a volta dele seria como a de um ladrão, como um relâmpago. Oh glória, e nós não sabemos o dia e nem a hora. É por isso que nós temos que estar vigilante, é por isso que nós temos que estar perseverante na volta do Senhor Jesus Cristo, para que a glória dele possa alcançar a minha e a tua casa. Oh glória. Quando nós falamos de público, de objetivo, alguém precisa ouvir a palavra de Deus. Quando nós pregamos a mensagem, alguém precisa ouvir a mensagem de Deus. O Senhor não levantou homens e mulheres em vão. O Senhor não levantou pessoas e deu a ele dons em vão. O Senhor não entregou talentos a pessoas em vão. O Senhor não despertou em você um ministério, não fez arder em você uma chama do primeiro amor que arde, uma chama que te amarra ao altar e não te dá direito de escolha. Essa chama que arde na minha e na tua vida, ela é a presença do Senhor. Muitos por aí falam acerca do livre-arbítrio. Livre-arbítrio, eu faço o que eu quero, eu vou aonde quero, eu congrego aonde quero, eu vou para a igreja se eu quiser, mas não é assim. A Bíblia diz que aquele que um dia aceitou a Jesus, levantou a mão para Ele, aceitou a Ele como único e suficiente Salvador, a partir desse momento não tem mais direito de escolha. O nosso caminho é o céu, o nosso alvo é o céu, o nosso destino é o céu. E tem pessoas que desobedecem e saem da presença de Deus, mal sabendo que debaixo de um tempo determinado tem que vir, aleluia, porque Ele é o único suficiente Salvador da nossa vida, Ele é o único Salvador da nossa alma, Ele é o único que pode salvar a minha e a tua casa. Me lembro agora de quando Josué, oh glória, de quando o povo estava confuso, de quando o povo mesmo vivendo tudo o que Deus tinha feito, Josué traz a memória do povo dizendo: ei, vocês querem continuar servindo os deuses de nossos pais, os deuses dos amorreus? Eu todavia, eu e minha casa, todavia serviremos ao Senhor. Nós temos que entender isso, que nós e a nossa casa temos que estar voltados para o Senhor. O Senhor traz a nossa memória todos os dias de onde nós saímos, igual João 5, quando aquele homem estava paralítico à beira do tanque de Betesda. Deus fala para ele, o próprio Jesus fala: ei, pega a tua cama e anda, para que quando você pensar em parar, você pensar em desistir, você vai ver para de onde você saiu. Eu quero dizer para você nesse momento que me assiste ou vai assistir essa mensagem, talvez você não tenha mais acreditado na palavra do Senhor, talvez você não tenha mais dado credibilidade aos profetas da casa ou da congregação que você congrega. Eu quero te dizer que um dia Ele virá. E como está a tua vida? Como está a tua casa? Como está, oh glória, o teu coração? Será que tem mácula ou será que é um coração imaculado? Eu quero te dizer que esteja na presença do Senhor, para que quando Ele te chamar, você possa ouvir o som da trombeta do Senhor, para que você possa encontrar com Ele nos ares, para que o seu corpo possa, oh glória, receber dele no céu e ouvir a voz: vinde a mim, benditos do meu Pai, para o gozo que está preparado, oh glória. Será que é diferente dos dias de Noé para os dias de hoje? Onde a gente anda, à nossa volta, pessoas. A Bíblia diz que o povo naquele tempo casavam, comiam e davam-se em casamento.
Nos dias atuais não é diferente. Nós andamos e vemos pessoas muito preocupadas com coisas terrenas, com coisas da terra. Nós vamos ver que as pessoas estão muito também preocupadas com casamento, com as coisas ao qual vão ficar neste lugar. E a Bíblia diz que nós não temos que ajuntar tesouros na terra, e sim tesouros no céu, porque lá a traça e nem o ferrugem não consome. Nós temos que ajuntar tesouros aonde nós vamos um dia fazer parte, aonde um dia a nossa alma vai descansar. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que estar apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir em uma hora em que nós não pensamos. Nós temos que entender, nos dias atuais, o contexto conhecido como um contexto escatológico. Nós vamos compreender a mensagem dizendo a nós que nós temos que estar preparados, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar, e não vai ser igual nos dias de Noé, em que talvez se Noé tivesse, oh glória, a liberdade de abrir a arca, ele teria abrido para que mais pessoas fossem salvas, mas foi o próprio Deus que selou a porta da arca, para que ninguém pudesse entrar, para que aqueles que não deram ouvidos à mensagem do Senhor não pudessem entrar. Mas nós vemos no dia de hoje, quando o véu se rasgou, de cima a baixo nós temos total liberdade de buscar a Ele, de adorar a Ele, clamar a Ele, entrar no nosso quarto em secreto e buscar a Ele, para que Ele ouça as nossas orações, para que Ele nos honre. Então nós temos hoje essa diferença, a graça do Senhor nos alcançar. Hoje talvez a porta da arca está aberta para você, a porta da graça está aberta para você, a porta do céu está aberta para você, mas se a gente entender algo, nós perdemos a nossa salvação momentânea. Como é assim, pastor Pedro? Como me diz assim, presbítero, como é que eu perco a minha salvação momentânea? Você perde a sua salvação momentânea a partir do momento que você levantou a mão e Ele está na tua vida, o teu nome está escrito lá, no livro da vida também está escrito no céu, está ligado no céu, e a partir desse momento que está tudo ligado, você deixa de andar nos caminhos do Senhor. Nesse momento você perde a sua salvação momentânea. Mas nós temos que estar cientes de que nessa salvação que você perde momentânea, nesse momento que você desgarra da presença do Senhor, desse momento ao qual você é uma ovelha que agora está perdida, ou talvez já está como um filho pródigo, essa salvação possa perecer na tua vida. Tome cuidado para que você não perca a tua vida afastado da presença de Deus. A pior coisa neste mundo não é perder riquezas. A pior coisa neste mundo não é perder talvez alguém da família, que dói muito. A pior coisa neste mundo é morrer sem Cristo. Então esteja preparado. Garanta o teu nome no livro da vida. Porque assim como foi nos dias de Noé, também é nos dias atuais. O nosso Senhor voltará. E o teu nome tem que estar escrito no livro da vida, para que quando a trombeta tocar, você possa ouvir, e alcance a misericórdia do Senhor, e entre para o gozo que está preparado, e alcance tudo aquilo que o Senhor lhe prometeu, o novo céu, a nova Jerusalém, aonde as ruas são de ouro, os muros são de jaspe. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe você neste momento. Se você está afastado da presença do Senhor, neste momento você tem a oportunidade de aceitar a Ele, reconciliar com Ele, para que Deus possa em ti mais uma vez abençoar, e que os teus caminhos possam estar nos caminhos do Senhor, que os teus pensamentos possam ser segundo a vontade de Deus, porque Ele é fiel para nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos. Que Deus abençoe você nesta noite, neste momento, neste dia, no momento em que você assistir esta pregação. Eu quero agradecer a minha oportunidade no nome de Jesus Cristo. Amém.